Olá, nono ano. Nós estamos aqui com a nossa, nos preparando, então, para ajudarmos vocês a refletirem na proposta dessa semana, dessa semana 5 da aula 5, né, que vai falar um pouquinho aí sobre os poemas de cordel, né? Então, para nós darmos início à aula de hoje, né, vou convidar vocês, então, que peguem a sua apostila. Está na página 19, aula 5, semana 5, para a gente pensar um pouco sobre o que são poemas de cordel. Tá? É muito importante conhecermos diversas culturas do país, já que elas contribuem para a nossa identidade nacional. Nessa semana, você vai perceber que a literatura de cordel, em forma de arte, expressa a vida, a filosofia, o misticismo do povo do sertão. Então, o que é uma literatura de cordel? Vejam aí. É uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. Os locais onde ela tem grande destaque são os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. No Brasil, a literatura de cordel adquiriu força no século XIX, sobretudo entre 1930 e 1960. Muitos escritores foram influenciados por esse estilo, dos quais se destacam João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna e Guimarães Rosa, importantes é, escritores aí do nosso país. Né? Aqui, na sequência, nós temos uma, um cordel. Tá? Então, você aqui, pela teoria, já viu o que é, e aqui agora você tem um modelo. Nas histórias que nós apresentamos aí para vocês anteriormente, são as histórias de Walt Disney, da princesa e do sapo, aquelas famosas histórias que a gente tem, e apresentamos até em versões diferentes aí dos irmãos Grimm. No tema da aula de hoje, falando sobre o mesmo assunto, basicamente, né? A princesa e o sapo, agora apresentado em forma de cordel. Só que você vai ler esse texto, esse cordel, é muito interessante. Apesar do texto ser longo, né, acho que talvez vocês possam ficar com preguiça de ler o texto, tá? Mas podem ler o texto, começar a ler, começar aí a leitura, vocês vão observar que é bastante interessante, né? O, o autor, né, o autora é a Raíssa Mamed, ela traz um texto bastante interessante, A Princesa e o Sapo, a princesa da era moderna, da tecnologia, que se encontra ali, então, ela se encontra ali com o seu amado, com o seu príncipe, por meio da internet, tem ali um bate-papo com ele, de repente, lá num dado momento, um momento ápice do clímax, né? Ela resolve marcar um encontro com ele e percebe que era um menino muito feio, desengonçado, né? E ela fica muito assustada, ela foge, sai correndo, né? E de repente ele retorna para ela, né? Escreve que ali depois que ela sai correndo, ela volta, liga o computador e ela se depara ali com uma mensagem muito bonita, né? Ali o príncipe pede desculpas e em seguida diz: em todos os anos de vida nunca fui tão feliz, né? Antes daquele encontro, né? Espero que você encontre o amor que sempre quis, tão diferente de mim, que não sou um bonitão, mas que de cara doei minha vida e coração. Então a princesa refletiu, com saudades ficou daquelas frases bonitas tão carregadas de amor, que as frases bonitas que ele já falava em outros momentos, em outras conversas anteriores, antes do encontro, né? É, graças ao computador e desse tal bate-papo, arranjou um jeito do tal príncipe deixar de ser sapo. E aqui a autora dá uma lição de moral interessante ao final do texto, dizendo que o importante não é a beleza física, mas as palavras, né? Chegando ao fim como uma simples conclusão que não há ninguém feio sem ter bom coração. Então, ela está querendo dizer, né, que todo mundo é bonito, desde que seja uma boa pessoa, que tenha um bom coração, que a beleza vai muito além
da estrutura da beleza física. Tá? Então, um texto muito interessante, faça uma boa leitura aí. E depois vocês vão responder aqui as perguntas, né? De acordo com a leitura, tá? Que vocês fizeram, né? Qual é a principal diferença entre outros textos apresentados até agora e o poema de Cordel, né? Outros textos que estão lá na semana 1, 2, 3, 4, e esse texto aqui, né? A principal diferença está na estrutura do texto, né? Um é escrito em prosa, o outro em verso. Prosa é a estrutura normal que você encontra ali nos jornais, no seu livro didático. E aqui uma estrutura em verso, tá? Quais os valores sociais são expressos no poema, né? Fica muito claro aqui no finalzinho do texto, né? Que eu li um trechinho aqui para vocês. E como é que você caracteriza a personagem principal, que é a princesa ali? Qual que é a dela? Tá? Então, lendo bastante atentamente o texto, vocês vão entender isso aí, tá bem? Aqui na segunda parte da atividade, nós temos a Princesa e o Sapo, texto e direção de Anderson Oliveira, o conto dos irmãos Grimm, nós lemos aí vários deles nas semanas anteriores, cantado no sertão brasileiro. Aí você vê ali pelas fotos, né, a apresentação dos personagens, dos atores que estão participando dessa peça, que legal que está montada essa arte aí, né? Tem a data de apresentação, né? Todos os dados aí, né? Um cartaz muito bem elaborado, uma arte muito bem feita, tá? O texto acima é o cartaz de um musical, peça de teatro que combina música, canções, dança e diálogos falados. Observe as informações fornecidas, qual é a finalidade de cartazes desse tipo. Você tem várias informações, como aqui nós lemos aqui, data, horário, local, telefone para contato, né? Qual é a finalidade de cartazes desse tipo? Qual é? Né? Então, pensa aí um pouquinho, né? Se existe um cartaz, é porque ele tem o objetivo de chamar a atenção, de informar, de convidar as pessoas, de mostrar para as pessoas que aquele tipo de atividade está acontecendo em tal horário, em tal local, com tais atores e assim por diante, com tal tema, né? O cartaz pode ser decisivo quando necessitamos escolher uma peça ou um filme. Justifique sua resposta. Se a produção do cartaz é bem feita, ela é bonita e tem todas as informações, certamente vai levar a pessoa que quer assistir a assistir a peça. Mas e se for um cartaz mal produzido, feito de qualquer jeito, será que vai convencer as pessoas a ir assistir aquela peça que está querendo ser ali chamada atenção? Tá? Então, esse é o objetivo dessa questão de hoje. Tá? Então, assim nós ficamos com a nossa aula 5, tá? Para vocês refletirem sobre esse tema bastante interessante, literatura de cordel, e o texto que está aí também é muito interessante para a sua leitura. Tá? Semana que vem, nós voltaremos aqui com a nossa aula 6, a última aula desse semestre, desse período proposto aqui na apostila para vocês, tá bem? Um abraço, boa aula, boa semana, bom trabalho e até a semana que vem.